Oi, me chamo Ana Marisa Kohler, meu RU é 1203573, curso de Pedagogia à Distância na Uninter do Polo de Guarapuava. Esse é meu estágio na modalidade Educação de Jovens e Adultos. Eu vou falar agora um pouco sobre como deve ser o perfil de um professor da Educação de Jovens e Adultos. O resultado nos possibilitará identificar os seguintes enunciados referentes ao perfil do educador para atuar na educação de jovens e adultos. Seria profissional paciente, profissional participativo e atento a esclarecimento das dúvidas dos educandos, profissional extrovertido e atenciosos, e profissional que exercita a prática da escrita e da leitura. Qual a importância do professor da EJA no incentivo para a permanência do aluno na escola? Se optar pela EJA, o professor manter a mente aberta para todas as possibilidades que essa modalidade de ensino permite. Ele conseguirá enxergar de fato seu aluno. Ele será capaz de transformar a realidade dele e dessa forma modificar a sua própria realidade. Quais são os saberes necessários ao educador da EJA? Tomando como referência as reflexões de Freire em suas várias obras, vamos enumerar alguns saberes e atitudes essenciais à prática do educador da EJA. Primeiro, assumir-se como profissional libertador, que tem postura crítica diante da realidade vivida, ou seja, pressupõe-se que o educador valoriza o sujeito com o qual trabalha, respeitando e que tem a intenção de propiciar novos aprendizados, por meio de interrogações postas durante o processo educativo. A postura crítica implica na problematização do que se vê e do que se lê, nos materiais bibliográficos e demais recursos utilizados na aula. Implica na interrogação dos acontecimentos que marcam o mundo da vida, que todos os que estão no processo educativo. Dessa forma, o educador fica atento aos acontecimentos sociais, econômicos e públicos e políticos que marcam o país para ter embasamento e condições de dialogar com os educandos. Ter papel diretivo no processo educativo. Não como quem ocupa uma posição de comando, mas como articulador de um estudo sério sobre algum objeto de investigação. Ou seja, cabe ao professor domínio do processo educativo, preparo, estudo, interesses pelos acontecimentos que marcam um país. Um educador bem informado e interessado em aprofundar os conhecimentos propiciará o interesse dos educandos também pela interrogação do mundo. Ao passo que o educador acomodado suscitará acomodação e desânimo dos educandos. O educador necessita saber para onde caminhar e como caminhar com seus educandos. Terceiro, colocar-se na posição de quem busca superar-se constantemente numa atitude prática. O que é uma atitude prática? É aquela que vai além do simples fazer mecânico. O docente, no processo educativo, sente a necessidade de rever as relações educativas que se passam na EJA. Sente a necessidade de aprofundar os conhecimentos, mediante problematização feita pelos educandos. Um educador que interroga a própria prática, que trabalha com as necessidades que lhe surgem e busca superar-se a cada experiência, tem uma atitude prática, criadora. Esse educador supera a acomodação e a reprodução de atitudes, simplesmente no processo educativo. Ele tem interesse em aprofundar os conhecimentos, demarcando uma concepção crítica em relação à educação e ao ato educativo. Quarto, fazer do ato educativo um ato de conhecimento. O que é necessário para conhecer? Em primeiro plano, é imprescindível ter dúvida. Todos aqueles que têm dúvidas sobre algum fato, conteúdo, informação, tendo em busca resolução. Esse processo caracteriza a construção do conhecimento.
pois supera a mera reprodução de algo que não foi suficientemente estudado. Existem muitos atos educativos que são reprodutores do que os sujeitos fizeram. Esse é também parte do processo do conhecimento do mundo. Entretanto, a postura do sujeito do processo educativo, como aquele que busca construir as respostas, é essencial para a formação de sujeitos críticos que se inquietam diante do mundo e por isso lutam para transformá-lo. Quinto, colocar-se em constante processo de formação permanente. Para todos os educadores, a atitude de estar em permanente formação, seja participando de eventos da área com a qual trabalha, seja participando de cursos de capacitação, especialização, etc. É central no desenvolvimento de uma prática criadora. A nossa passagem pelo planeta Terra é muito curta. Entretanto, ela pode ser extremamente significativa quando exercitamos o ato de ensinar concomitante ao ato de aprender. Isso não implica em fragilização do processo educativo. Pelo contrário, implica em que o educador tenha a direção do processo educativo e por isso tenha ciência do que precisa aprimorar, com o intuito de fortalecer a educação como emancipação humana. Sexto, trabalhar com a indissociabilidade entre teoria e prática mediante a reflexão crítica sobre a prática. Ou seja, aqui está em evidência novamente a atitude prática. Os avanços na prática educativa são realizados mediante análise do que já existe, produzindo análise das experiências bem-sucedidas e daquelas que precisam de aprimoramento. O estudo daquilo que já existe gera interrogação acerca da própria prática. Essa interrogação, por sua vez, gerará um fazer e um pensar fundamentado na construção de uma prática. Respeitar o educando a si próprio como sujeito do conhecimento, ou seja, adotar a postura do sujeito pensante, criativo, superar as atitudes de mera repetição de conteúdos que muitas vezes nem foram compreendidos. O educando possui um conjunto de experiências que podem ser conhecidas e reconhecidas no processo educativo. Por sua vez, o educador possui experiências e capacidade para problematizar os relatos traduzidos pelos educandos, além de criar um ambiente propício e dialogicidade em sala de aula. A valorização da cultura dos educandos e da própria sociedade, como constitui fonte de problematização dos conhecimentos. Moura, comentando os saberes indispensáveis à prática da alfabetização, iluminada pelas reflexões freirianas, agrupa-os em 3 campos do conhecimento. Primeiro, uma competência geral da natureza política acerca da própria essência de ser sujeito, do seu estar no mundo e com o mundo, e a compreensão do próprio mundo e suas influências com os sujeitos. Ou seja, trata-se de conhecimentos amplos acerca da sociedade, da intencionalidade política da educação. É imprescindível que o educador saiba qual a função social da educação e da EJA. A função social é apenas escolarizar? A função social é propiciar uma formação humana ampla? Necessário ter os conhecimentos sobre a natureza pedagógica e os elementos constituídos dessa ação. É, portanto, essencial que o educador tenha domínio da natureza pedagógica no que diz respeito aos conteúdos imprescindíveis da EJA. A relação entre educador e educando, tendo ciência das diferentes necessidades que os educandos da EJA trazem para a sala de aula, ao processo avaliativo, entre outros elementos da prática pedagógica. Os conhecimentos específicos das ciências que subsidiarão as atividades docentes e discentes. Ou seja, é fundamental que o educador conheça os conceitos básicos da ciência com
com a qual trabalhará. Se for ciência humana, quais serão os elementos básicos? Sociedade, natureza, relações sociais, cultura, trabalho, entre outras. Se for a ciência exata, quais serão os conceitos básicos? Medidas, cálculos, escalas, etc., tendo o conhecimento básico somado à atitude de investigação acerca dos aspectos que marcam a vida dos alunos. O educador terá a condição de criar um ambiente educativo crítico, investigador e novas relações de aprendizagem. Como observamos, são inúmeros os saberes e atitudes que levam uma concepção dialógica da educação na EJA. Cabe a cada um de nós fazer a opção correta para que a sociedade possa caminhar para a emancipação, superando as diferentes formas de opressão que marcam as relações sociais. O que diz os educandos sobre a educação e o analfabetismo? Primeiramente, vamos nos ater à questão: quem é adulto? Que tal você pensar nas pessoas que conhece e que são consideradas analfabetas? Quem são elas? Com certeza são jovens e adultos que possuem experiências de vida e de trabalho. A falta de educação formal não é sentida pelo trabalho adulto como uma deficiência aniquiladora. Quando a outra educação, o que é recebido por sua participação na realidade social, mediante o trabalho, proporciona os fundamentos para a participação política, atuação do indivíduo em seu meio, e a prova é que estes são indivíduos que exercem importante papel como representantes da consciência comum em sua sociedade, chegando até a serem líderes dos movimentos sociais. O menosprezo pela educação de adultos, atitudes de condená-los definitivamente o analfabetismo, de parte de sua profunda imoralidade. Incide no erro sociológico de supor que o adulto é culpado de sua própria ignorância. Não reconhece que o adulto não é voluntariamente analfabeto. Não se faz analfabeto, senão que é feito como tal pela sociedade, como fundamento nas condições de sua existência. Mello traz fragmento de discurso de trabalhadores sobre a alfabetização e demonstra como os sentimentos de culpa emergem em suas falas. Um dos discursos traz o seguinte: para trabalhar nesta obra é preciso saber ler e escrever, porque senão dá prejuízo para a firma. As cabras analfabetos dão muito trabalho porque não leem avisos e aí pinta acidente de trabalho. Por isso é que tem muito trabalhador desempregado ou rodando no serviço. Digo sim, para ele tem que ter cuidado, ler avisos, não pode ser analfabeto aqui. De certa forma, é uma fala que revela a ideia de que a analfabetização tem sua utilidade instrumental. Ler instruções e a culpa do desemprego está na falta de estudos. Há, assim, uma incorporação de que o analfabetismo é culpa do próprio indivíduo, e não de suas condições de existência, como nos informa. Outro fragmento de discursos reproduzido por Mello nos permite pensar a valorização que os trabalhadores dão à alfabetização para o trabalho. Gente analfabeta não dá conta de fazer as coisas direito. É cego, é praga. Veja lá. Não aprende a ler porque não tem habilidade. Não procura ter jeito e, não tendo essas habilidades, não pode ter emprego bom. É deixado de lado, só serve para pesadão como eu. Em momento algum se questiona a experiência dos trabalhadores em relação à escrita e à leitura. Enfatiza a neutralidade dos métodos e das técnicas da resolução do problema da vergonha do analfabetismo. Compreender como o analfabeto foi tratado historicamente no contexto das políticas governamentais ajuda-nos a pensar sobre o predomínio da concepção instrumental da educação, ou seja, o ensino dos conteúdos básicos para a utilização da mão de obra do setor produtivo. Curtam
curta o vídeo e deixe seus comentários, ok? Obrigada.